Olá! Hoje nós iremos falar sobre a circunferência trigonométrica. Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, cujo raio tem uma unidade de comprimento e na qual o sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, aqui tem a circunferência vermelha, né, que ela foi colocada, o centro dela é aqui a origem do sistema cartesiano, né, o plano cartesiano é esse plano que eu tenho, o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y. Então, a circunferência trigonométrica é essa circunferência que ela está inserida no plano cartesiano. E aqui a gente pode estudar várias razões trigonométricas. Bom, continuando falando sobre a circunferência trigonométrica, primeiro vamos falar sobre sentido. Se eu estou girando no sentido anti-horário, eu digo que esse é o sentido positivo e no sentido horário é o sentido negativo. A gente vai começar a dar voltas nessa circunferência sempre nesse ponto aqui, que esse é o ponto em que eu considero que a circunferência tem 0 graus, certo? Bom, então se eu ando daqui até aqui, a circunferência andou 1/4 de volta, né? Se é 1/4 de volta, esse ponto é onde a circunferência tem 90 graus. Se eu ando mais 1/4 de volta, ou se eu considerar desde o zero andando até aqui, eu vejo que a circunferência deu meia volta, ou seja, esse ponto é o ponto em que eu tenho 180 graus. Mais 1/4 de volta, eu chego em 270 graus e voltando na origem, eu chego em 360 graus. Bom, então aqui a gente tem os ângulos principais, né? Então, recapitulando, nesse ponto 0 graus, nesse ponto 90 graus, nesse ponto 180 graus, nesse ponto 270 graus e terminando 360 graus, que é uma volta completa. A gente também estudou como que a gente coloca cada um desses pontos em radianos, né? Porque é a outra medida que a gente utiliza para arcos. Só que a gente precisa ver uma coisa. A medida do radiano, ela depende do raio. E aqui na circunferência trigonométrica, o raio é igual a 1 centímetro, né? Aliás, o raio é igual a 1 unidade. Eu não sei se essa unidade é metros, centímetros, qual unidade que é. Ou seja, uma volta que a gente sabia que tem 2π radiano, uma volta na circunferência trigonométrica, ela vai ter 2π. Por quê? Porque 1 radiano é igual a 1 raio, e o raio é igual a 1. Então, 2π vezes 1 dá 2π. Ou seja, aqui a gente já pode substituir, ó, uma volta é igual a 2π. A gente também sabe que meia volta, que é os 180 graus, é igual a π. E se a gente for substituindo 90 graus, que é 1/4 de volta, é metade de 180 graus. Então, eu também posso substituir 90 graus por π sobre 2. E aqui, se a gente for considerar que o 270 graus é π mais π sobre 2, eu chego na medida 3π sobre 2, né? Se eu for verificar, π mais π sobre 2, ó, 2 vezes π, 2π mais π, 3π sobre 2. Vocês podem também substituir o π por 180 e averiguar que essa é a correspondência. Então, aqui a gente tem os ângulos mais importantes, tanto em graus, tanto em radianos, na nossa circunferência trigonométrica. Bom, agora nós iremos falar sobre o que são arcos côngruos ou congruentes. Nós temos que 2 arcos são côngruos ou congruentes quando suas medidas diferem de um múltiplo de 2π radiano ou 360 graus. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que esse arco AB, ele tenha 60 graus. Eu não sei qual que é a medida exata. Se eu pego esse arco, né? Ele está aqui, eu tenho o arco de 60 graus e somo 360 graus, quer dizer que o arco ele tem
60 graus mais uma volta completa. Eu encontro o arco de 420 graus e ele é côngruo ou congruente a 60 graus. Por quê? A diferença entre eles é 360 graus, que é um múltiplo de uma volta completa. Então, aqui, se no caso eu girar esse mesmo arco 2 voltas, eu vou ter 60 graus mais 720 graus, né? 720 graus é 360 vezes 2, e eu obtenho 780 graus. Então, a gente obtém essa relação. Eu tenho que 60 graus é côngruo a 420 graus, que é côngruo a 780 graus. E aqui eu tenho infinitos arcos côngruos. Como é que eu obtenho os próximos? É só eu ir somando 360 a próxima medida, né? Se eu somasse aqui 780 mais 360, eu tinha o próximo arco côngruo e assim por diante. Bom, aqui a gente tem um exemplo que eu quero escrever a expressão geral dos arcos côngruos. Então, o primeiro arco aqui é o arco de 45 graus. Bom, então, o que são arcos côngruos? Eu teria o 45 e todos os múltiplos, né? Então, 45 mais 360, 405 graus, mais 360, 765 graus, mais 360, 1.125 graus, e assim por diante. O que a gente quer fazer é montar uma expressão que resuma todos esses números, né? Que resuma essa sequência. Então, a gente costuma escrever a expressão assim. Eu pego o ângulo inicial, que é 45 graus, mais 360, que é uma volta, vezes K, esse K é uma constante, porque eu posso somar ao 45 graus uma volta, 2 voltas, 3 voltas e assim por diante. Só que esse K, ele tem que ser um número inteiro, então por isso eu estou acrescentando essa parte aqui, ó, com K pertencente aos inteiros. Então, como que fica a expressão geral? É o ângulo que eu estou trabalhando, mais uma volta, vezes K, esse K é uma constante, com K pertencente aos inteiros, porque eu não vou somar voltas decimais, eu tenho que somar voltas inteiras para obter um arco côngruo. Aqui, se a medida estiver em radianos, né? Então, por exemplo, eu quero a expressão geral dos arcos côngruos a 3π sobre 4. Como é que eu vou obter essa expressão geral? Eu preciso me lembrar que uma volta em radianos é igual a 2π. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de 360, eu vou colocar 2π. Então, nesse caso, a minha expressão geral vai ficar 3π sobre 4 mais 2π vezes K com K pertencente aos inteiros. Então, eu peguei o meu ângulo, mais uma volta completa, vezes o K, que é uma constante, com K pertencente aos inteiros. Próximo exemplo está perguntando o seguinte: qual é o menor arco não negativo côngruo ao arco de 1320? Ou seja, qual é a primeira determinação positiva do arco de 1320? O que acontece é que o círculo trigonométrico é essa circunferência em que a primeira determinação positiva ela vai de 0 até 360 graus. Obviamente, 1320 é muito maior que 360 graus. Então, quer dizer que é um arco côngruo que já deu algumas voltas na minha circunferência trigonométrica. Para eu saber qual que é a primeira determinação positiva, eu vou pegar esse ângulo, que é 1320, e vou dividir por 360. Então, eu pego 1320 dividido por 1360, dá 3. 3 vezes 360 é 1080 e aqui sobra que 0, 4, 2, né? 240. O que significa isso? É que o 1320 graus, ele deu 3 voltas na circunferência trigonométrica e o arco côngruo, o menor arco não negativo, é 240 graus. Então, aqui, essa é a minha primeira determinação positiva.
Então, o ângulo que a gente está procurando, né, a primeira determinação positiva, é o ângulo de 240 graus. O próximo exemplo, ele está perguntando qual o menor arco não negativo côngruo a menos 120 graus. E aí, o que acontece quando o ângulo é negativo? Porque a primeira determinação positiva, né, o menor arco, ele tem que estar entre 0 e 360, certo? Então, menos 120, ele é um arco negativo. O que significa isso? Que ele deu uma volta no sentido horário. Se a gente pensar aqui na nossa circunferência trigonométrica, esse menos 120 começou aqui, que é o meu 0 graus, e andou 120 graus no sentido horário. Então, quer dizer, o local onde ele parou, que deve ser mais ou menos por aqui, ele equivale a qual ângulo na primeira determinação positiva? Equivale a qual ângulo entre 0 e 360 graus? Para isso é muito simples, né? Eu vou pegar o menos 120 graus e vou somar com uma volta, né? Então, eu vou somar uma volta, quer dizer, eu estou dando uma volta no sentido horário para ver onde é que ele vai parar. Então, se eu faço menos 120 graus mais 360 graus, eu obtenho 240. Então, quer dizer que menos 120 é côngruo a 240. Bom, o próximo exemplo é um exemplo que caiu no Enem. Ele diz o seguinte: nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Então, eu quero saber se é uma volta e meia, 2 voltas completas, 2 voltas e meia ou 5 voltas completas. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar a primeira determinação positiva desse ângulo e também saber quantas voltas eu tenho dentro de 900. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 900 e vou dividir por 360. 900 dividido por 360 dá 2. 2 vezes 360 é 720 e aqui sobra 180. Então, aqui eu tenho 2 voltas e agora eu preciso saber se 180 graus em relação a uma volta é quanto de volta, né? É meia volta, porque 180 graus é metade de 360. Ou seja, o 900, né, a manobra que esse skatista praticou, ela equivale a 2 voltas e meia, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e tchau, tchau.